integrais impróprias. Tipo 2. Bom, o que a gente tem agora? Qual que é o tipo 2? A gente já falou de infinito. O que mais poderia ser uma integral imprópria de outro tipo que não seja as coisas que a gente já viu, que é desse jeito aqui, ou em cima e embaixo também, né? Que apareça nos extremos do nosso intervalo aqui, algo do tipo infinito. Na verdade, a gente não falou disso porque a gente não quis. A gente já poderia ter falado desse tipo de problema em algum momento. Reparem que se eu fosse calcular essa integral aqui, tudo bem, a gente calcula essa integral, a gente já sabe resolver. O problema é que ela tem um problema de domínio. Repara que a gente não pode considerar o x igual a menos 1, certo? E o que acontece? E se eu quisesse calcular essa integral de menos 2 até 3? Como a gente faz isso? Repara que a gente tem um problema de domínio dentro dos nossos extremos de intervalo. Então, como a gente faz com essa situação? Eu posso simplesmente ignorar e resolver direto, ou eu tenho que cuidar e isso aqui me afeta de alguma maneira, certo? Então, isso de fato afeta bastante a gente, porque se a gente fosse montar o gráfico dessa função, a gente teria algo assim. A gente teria uma assíntota aqui em menos 1, e a nossa função também teria uma assíntota em 0 e ela seguiria algo nesse estilo aqui, certo? Então, se eu quisesse ir de menos 2 até 3, eu precisaria calcular tudo isso daqui. Opa, repara que a gente tem o mesmo tipo de problema do tipo 1 de integrais impróprias. Em vez de a gente pensar aqui, a gente tem que pensar no infinito aqui, lateralmente no menos 1. Essa quantidade, ela cresce e acaba sendo infinito, ou ela acaba ficando uma distância bem pequenininha aqui em relação à nossa assíntota, e a gente consegue dar, de fato, um número para isso daqui, certo? Será que a gente consegue escrever um número ou não? Então, a gente precisa analisar isso. E como é que a gente faz isso? Bom, se eu quero me aproximar de menos 1 por um lado ou me aproximar de menos 1 por outro lado, o que a gente faz é usar limites de novo. Então, o que a gente vai fazer agora é cuidar também com esse tipo de situação, que até ainda há pouco a gente não prestava atenção, simplesmente porque os nossos exercícios eram bonitinhos. Então, agora a gente começa a piorar um pouquinho, a gente tem mais coisas para cuidar. E como é que a gente resolve, então, esses exercícios? De uma forma muito parecida com o que a gente já vinha fazendo. Bom, a gente está trabalhando com funções contínuas, é o nosso mundinho, pelo menos por enquanto. E o que acontece? Se ela tiver uma descontinuidade em B, mais ou menos no mesmo estilo que a gente tinha aqui no menos 1, se a gente tem uma descontinuidade aqui em B, em relação a R, né? Porque o menos 1 aqui não participava do domínio, né? Ele não fazia parte do domínio. O que a gente faz? A gente calcula essa integral utilizando limite. Então, como eu não posso colocar o B na minha conta, eu coloco um T qualquer e depois esse T a gente faz se aproximar do B que a gente quer. Logicamente, como a gente está falando de um intervalo de A até B, eu vou me aproximando com o T nesse sentido aqui, ou seja, limite à esquerda, certo? Tá, mas e se não for o nosso problema no B, e se o nosso problema for no A? O que a gente vai fazer? Se aproximar com um T pela direita. Então, a gente tem a mesma situação, só que aí a gente fala à direita. Então, a gente troca o A, por quê? Pelo T, e faz o quê? Faz o T se aproximar de A. Por quê? Porque eu não posso utilizar o A na minha conta, porque a gente tem uma descontinuidade, certo? Então, o que acontece se a gente estiver na situação que eu expliquei antes? Não está nem no A e nem no B. Como a gente faz? A gente divide a situação na situação A e B. E o que acontece? A gente só vai poder falar da existência da integral se ambas integrais que sobrarem, que a gente dividiu, sejam convergentes, certo? O que acontece, então, se a gente tiver um ponto C, onde nossa função é descontínua, exatamente o caso que a gente tinha ali no menos 1, eu queria calcular do menos 2 até o 3, a nossa função era assim. Bom, se eu quero calcular toda essa região, eu calculo essa
Se for convergente, eu calculo essa. Se for convergente, significa que a integral existe, certo? Então, a gente tem que analisar separadamente se o nosso ponto estiver entre os extremos do nosso intervalo. Funciona dessa maneira bem simples. Ele participa bastante também em questão de área. Logicamente que, voltando ao nosso exemplo, eu poderia pensar na área que esse cara aqui gera. E, bom, para a área existir, eu vou ter que calcular esse, colocar em módulo, porque a nossa função é negativa, e vou ter que somar com esse, certo? E não adianta eu somar com o infinito, não faz sentido. Então, cada uma das integrais precisa existir sozinha, certo? Eu não posso juntar as duas e pensar na resposta. Não, eu olho uma, converge. Olho a outra, converge. Bom, posso falar, então, que a nossa integral converge. Então, vamos fazer alguns exemplos para ver como é que funciona isso na prática. Nosso exemplo de sempre, calcule. Bom, a gente tem essa integral aqui. Como a gente descobre se ela tem problema ou não? A gente olha para o domínio dela. Bom, o que a gente teria aqui, eu teria que o x menos 1 deveria ser diferente de 0. Ou seja, o x tem que ser diferente de 1. Isso aqui me atrapalha? Depende. Se o meu intervalo de integração não possui o 1, resolve como a gente está acostumado. Mas, olha, nesse caso, entre o 0 e o 3, está esse 1. Então, a gente vai precisar quebrar essa integral, porque a gente precisa cuidar com esse número 1. Então, como é que vai ficar? A gente precisa separar essa integral de 0 até 1, 1 sobre x menos 1 dx, mais a integral de 1 até 3, 1 sobre x menos 1 dx. Por que separar? Porque em 1 a gente tem uma assíntota. Então, a gente precisa resolver as duas integrais separadas. Começamos com essa daqui. O que a gente pode fazer para resolver essa integral? Primeiramente, a gente tem um problema aqui em cima, certo? Então, a gente está no intervalo 0 até 1 e a gente vai ter problema para nos aproximar por aqui. Então, o nosso limite, o nosso t tende a 1 pela esquerda. Em vez de 1, a gente vai colocar t e o resto tudo bem normal. Aí, essa aqui é uma integral bem tranquilinha da gente resolver direto, mas para a gente não precisar ficar cuidando com os intervalos de integração, eu vou fazer ela separadinho, por mais que a gente já conheça, inclusive, a resposta dessa daqui. Para quem não lembra, vou fazer rapidinho aqui para a gente ver. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, a integral de 1 sobre x menos 1 dx, ela é feita por substituição. U é x menos 1, du é dx, porque a derivada desse cara é 1, e aí a gente tem a integral de 1 sobre u du, que nos devolve ln de u, ou ainda ln de x menos 1 mais constante. Então, a gente já conhece esse resultado, a gente pode direto já colocar a nossa resposta. Ficando, então, com limite, quando t tende a 1 pela esquerda, de ln de x menos 1 aplicado em 0 e em t. Logicamente, é f de b menos f de a, esse aqui já está pronto na nossa cabeça, a gente já usou isso basicamente em todos os vídeos, então a gente tem que t tendendo a 1 pela esquerda vai ser ln de t menos 1 menos ln de 0 menos 1. Simplesmente resolvi essa parte aqui. O que vai sobrar? Limite de ln de t menos 1 menos ln de 1. ln de 1 é 0. Então, posso jogar fora aquele pedaço ali. E aí, o que acontece? Quanto vale este limite aqui? Bom, para quem não lembra, o gráfico do ln é assim. Como a gente está com um pouquinho de mudança aqui, ele é assim, ele tem um acento aqui e vem aqui. Então, quando a gente se aproxima desse 1 aqui, o que acontece? A minha função tende a ir para menos infinito. Ou seja, esse limite aqui dá menos infinito. O que acontece? Se o limite dá menos infinito, essa integral aqui, ela diverge. E se essa integral aqui diverge, então essa integral aqui também diverge. Então, fica assim. Como a integral que a gente resolveu diverge, então a integral do nosso problema
também diverge. Lógico, é sempre bom a gente dar uma olhadinha no gráfico, como é que fica. Tá aqui o gráfico, o que acontece? Bom, a gente só calculou essa daqui, a gente nem chegou a olhar essa aqui, se converge ou não. Mas essa distância aqui, ela sempre é muito grande. Por mais que ela diminua, ela não consegue ficar tão pequena que faça com que essa integral aqui convirja. Então, não dá certo. Seria essa situação aqui, porém, a gente não consegue calcular, porque a nossa integral diverge. Bom, vamos para um próximo exemplo, ver se vai dar certo agora. Então, tá aqui, integral de 2 até 5 de 1 sobre raiz de x menos 2 dx. O que a gente tem? Se a gente fosse pensar no domínio, a gente precisa que esse cara aqui seja maior que zero. Ele não pode ser negativo por conta da raiz e ele não pode ser igual a zero por conta da divisão. Isso nos implica que o nosso x tem que ser maior do que 2. Como eu tenho um 2 aqui e não pode ter o 2, a gente tem aqui uma integral imprópria, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Para poder resolver essa integral, a gente vai ter que fazer um t ir para 2. E para 2 por que lado? Bom, se eu tenho 2 aqui e o 5, eu vou ter que me aproximar do 2 nesse sentido aqui. Significa que eu estou à direita do 2. O nosso limite lateral vai ser 2. Integral t, porque t eu posso colocar, porque a nossa função no resto ela é contínua e bem organizada. E a gente tem essa integral aqui com este limite para resolver. E o que a gente faz? Resolver essa integral aqui é uma substituição. Como é que eu faço? 1 sobre raiz de x menos 2 dx. De novo, uma integral de substituição. Vou fazer os exercícios mais tranquilos, os mais difíceis a gente deixa para vocês depois. O que acontece? Se o nosso u é x menos 2, du é dx. E a nossa conta vai ficar integral de 1 sobre u na meio, já troquei aqui a nossa raiz, du. Arrumando isso, eu tenho integral de u na menos meio du, e agora sim eu posso resolver. Lembrando que eu vou precisar somar 1, somar 1 é somar 2 sobre 2, isso vai dar meio. Então, eu vou ter u na meio, dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. E aí, a gente volta para a nossa conta, que vai ser mais constante, né? E vai ser 2 raiz de x menos 2 mais constante. Então, a gente vai precisar utilizar esse daqui. Na verdade, como a nossa integral ela é definida, a gente vai usar só este cara aqui. Deixando anotadinho ali para a gente conseguir copiar. Vai ficar assim, limite, quando t tende a 2 pela direita, de 2 raiz de x menos 2 em t e em 5. Lembrando que sempre, primeiro, na parte de cima. Então, eu vou ter limite, quando t tende a 2 pela direita, de 2 raiz de 5 menos 2, menos da fórmula 2 raiz de t menos 2. E é isso. Bom, aqui a gente consegue resolver. A gente poderia resolver isso aqui tranquilamente. Limite, quando t tende a 2 pela direita, de 2 raiz de 3, menos 2 raiz de t menos 2. E o que acontece? Bom, repara que eu posso substituir o 2 aqui no lugar do t. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então, o que a gente faz é substituir os primeiros limites que a gente viu. Então, eu teria 2 raiz de 3 menos 2 vezes 2 menos 2. 2 menos 2 é 0, significa que tudo isso aqui vai zerar, deixando pra gente só 2 raiz de 3. Então, o que a gente tem é que essa integral possui um valor, ou seja, essa integral aqui, ela é convergente. Ou seja, de fato, a gente tem um valor para ela. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Olha que bonitinho, tá aqui a nossa função, essa função aqui, e a parte rasurada aqui, a parte pintadinha, representa a integral de 2 até 5. Lembrando que, como a nossa função aqui ela é toda positiva, além de representar a integral,
da função. Essa área aqui, ou seja, 2 raiz de 3, representa também a área e não somente a integral, certo? Então aí a gente já fez um exemplo que funciona e um exemplo que não funciona. Vamos fazer um terceiro só para ver o que acontece. Tá aqui um logaritmo integral de 0 até 1 do ln. O que acontece? A gente não pode substituir o zero na função ln, não tem condições, não faz parte do domínio, então a gente tem um problema em zero. O que a gente teria que fazer então é calcular o limite quando t tende a zero. Bom, 0, o 1, o t precisa se aproximar pela direita, então é essa situação que a gente tem. Como é que fica? Integral de t até 1 ln de x dx. E aí, de novo, como a gente resolve essa integral aqui? A gente já fez, mas acho que dá para fazer rapidinho aqui, não tem problema. Qual que é a integral do ln de x dx? A gente resolve isso por partes, para quem não lembra, videozinho por partes, e a gente faz essa situação aqui. A gente precisa escolher alguém para ser a f e alguém para ser a g'. A nossa f vai ser o ln de x, porque eu não sei integrar, é o que eu quero fazer, né? E a g vai ser o 1. Integral de 1, uma primitiva para 1 é x, derivado do ln, 1 sobre x. E aí que a nossa integral vai passar a ser f vezes g, x ln de x, menos a integral dessa parte aqui. Então, é x vezes 1 sobre x dx. Aí, o que vai acontecer? A gente vai ter x ln de x menos a integral dx, porque a gente vai simplificar, e a gente vai ter x ln de x menos integral de 1 é x. Mais constante, a gente pode escrever ainda juntinho, poderia colocar assim, ln de x menos 1, mas vou deixar assim mesmo. Então, vamos lá, vamos colocar a nossa resposta no lugar dessa integral aqui. Como é que vai ficar? Limite, quando t tende a zero pela direita, de x ln de x menos x em 1 e em t. E como é que fica isso? Bom, é em 1 menos em t. Então, a gente vai ter limite de 1, ln de 1 menos 1, menos da fórmula. Como eu tenho uma soma ou uma subtração, eu preciso separar isso. Vai ficar t, ln de t, menos t, quando t tende a zero pela direita. Bom, ln de 1, quanto dá? Ln de 1 é zero, então essa parte vai embora. Sobra só o menos 1, que eu vou colocar fora do limite, só para facilitar um pouco a nossa vida. Vou deixar, então, o nosso exercício assim. Menos 1 mais limite de menos t ln de t menos limite de t. Olha a bagunça que eu fiz aqui, quando t tende a zero e quando t tende a zero. Por que eu separei isso aqui? Porque esse aqui a gente sabe resolver. Esse aqui a gente não sabe, ele vai ter um certo probleminha, mas como eu sei que esse aqui vai dar certo, então eu já quebrei o limite. Lembrando que eu só posso fazer essa quebra se eu sei que esse limite existe e que esse limite existe. Então, só por isso que eu estou separando, senão a gente teria que pensar primeiro em ver se esse aqui existe ou não. Esse aqui também dá zero, então eu vou jogar fora e vou ficar com a seguinte situação. Limite de menos t ln de t, quando t tende a zero pela direita. E por que eu sei que esse aqui existe? Fazemos um pause aqui e vemos o porquê que esse limite existe. A gente, em algum momento, resolveu esse limite aqui, tá? E ele resolve do jeito mais simples por L'Hopital. Porém, se a gente for olhar o exercício desse jeito, a gente não consegue resolver, porque eu teria menos zero vezes menos infinito. E isso aqui não está nas hipóteses do teorema de L'Hopital. Então, a gente precisa organizar. Mas isso aqui é bem tranquilo. Eu vou poder escrever limite de ln de t dividido por menos 1 sobre t. Esse menos 1 sobre t, se a gente fizesse a divisão de frações aqui, ele volta exatamente para essa situação.
Ficaria ln de t vezes o inverso desse, menos t sobre 1. Exatamente a nossa situação. E agora sim, por que eu posso resolver agora? Porque eu tenho menos infinito sobre menos infinito. Como é que a gente usa o L'Hopital? É o cara mais simples a gente usar. A gente usa derivando a parte de cima, derivada do ln é 1 sobre o nosso x, que no caso é um t, e a derivada da parte de baixo, a gente fez várias vezes, vai dar 1 sobre t quadrado. Para quem não lembra, isso seria menos t na menos 1, derivando, baixa o 1 vai ficar mais t na menos 2. T na menos 2 é 1 sobre t quadrado. Então, a gente tem essa situação. Copia o primeiro vezes o inverso do segundo, ou já simplifica, como vocês acharem mais fácil. Vou aqui copiar o primeiro, vou multiplicar pelo segundo invertido. Simplificando, isso aqui vai ficar limite quando t tende a zero pela direita de t, e isso dá 0, certo? Ou seja, esse limite na nossa conta inicial, a gente pode dizer que ele é igual a 0. Por quê? Por conta do L'Hopital. Lembra que a gente aprendeu esse aqui lá no finalzinho, é uma regra realmente bem útil, ajuda a gente a resolver bastante tipos de limite, então a gente vai poder substituir tudo isso aqui por 0, fazendo com que a nossa conta fique em menos 1 mais 0, que é menos 1. Ou seja, essa integral aqui, ela é convergente. Ela é convergente por quê? Simplesmente porque ela nos devolve um número, certo? Olhando o gráfico dessa função, a gente tem essa imagem aqui bem bonita. Repara que essa distância aqui, ela fica tão pequena de uma forma que a gente consegue, de fato, fazer com que essa função aqui, que tem aqui dentro, né, convirja. E outra coisa legal é que isso aqui vai ser a área? Não, isso aqui não vai ser a área, porque ele é negativo, mas como a nossa função ela é inteira negativa, a área, se a gente quisesse calcular, basta a gente aplicar o módulo, então a gente sabe que tudo isso aqui, até lá no infinito mesmo, vai valer 1, certo? E aí a gente resolveu vários exercícios, a gente viu tipos de integrais impróprias 1 e 2, certo? Quando a gente tem infinito ou quando a gente tem problemas de domínio. E agora, exercícios para vocês.